noite, pessoal, tudo bem? Estamos eu, Bruno Romano, Henry Massui e Theo Correia para falar sobre o nosso trabalho de geografia, o Apartheid. De um lado, brancos na supremacia de direito, do outro lado, negros e indígenas oprimidos. Em geral, era assim que funcionava o regime de segregação racial que virgou por 46 anos na África do Sul. O Apartheid, que traduzido do africano significa separação, foi criado pelas elites brancas que controlavam o país e sustentavam-se no mito de superioridade racial europeia. Durante esse período, pessoas não brancas eram proibidas de acessar determinados lugares e eram frequentemente retiradas de suas casas e até de seus caminhos nas ruas por causa de sua cor. O local do Apartheid, em questão de relevo, exibe acidentes geográficos. Na questão oeste do país, há um grande planalto. Em parte dele existe um deserto, e no restante pastagens e savanas. Na porção sul está a Cordilheira do Karoo. Já a leste situa-se a maior cadeia de montanhas de todo o sul. O continente africano, esse é o país de grande hidrografia. É composta por importantes rios. Os principais são o rio Fish, o Incomat, o Val, o Orange e o Bel, entre outros. Na África do Sul estão presentes duas formações desérticas, o deserto do Kalahari e o deserto da Namíbia. Os dois tipos climáticos predominantes são o subtropical e o temperado, por serem um continente espelhado, sendo os verões tradicionalmente quentes e os invernos mais secos, com temperaturas amenas. O Apartheid ficou famoso no mundo todo pelas duras leis segregacionistas impostas à sociedade sul-africana. Aproximadamente 70% da população sul-africana era constituída por negros, porém a minoria branca dominava. Os negros não tinham o direito de votar, de possuir propriedades na mesma área que brancos e de circular livremente. Observando esses itens, nota-se um completo desrespeito com a vida humana. O Apartheid possui leis que o sustentavam, a seguir as principais que vigorou até 1990. Em 1949, foi criada a lei que proibia o casamento entre brancos e negros. No ano de 1950, foi implantada a lei que determinava todos os registros, certidão de nascimento, identidade, entre outros, deveriam conter expressa a raça, ou seja, branco ou negro. No mesmo ano, foi instaurada a lei que obrigava a separação entre brancos, negros e mestiços, além de impedir que negros adquirissem terras. Em 1952, foi criada uma lei que proibia a livre circulação de negros. Para se locomover, era necessária a obtenção de um documento que autorizava o deslocamento. No ano seguinte, foi implantada uma lei que visava a proibição de movimentos sociais por parte dos negros, além da separação dos serviços públicos para negros e brancos, como escola, hospital, praça pública, cidade esportiva e etc. O fim desse sistema aconteceu em 1990, porém as eleições ocorreram somente em 1994, elegendo Nelson Mandela. Apesar de toda a repressão, revoltas já começavam a incomodar a segregação imposta pelos brancos. O maior líder do movimento negro da África do Sul foi Nelson Mandela, citado anteriormente, símbolo de luta contra o Apartheid. Ele foi preso em 1964. Em 1985, o governo, para impedir mais revoltas, prometeu negociar com os negros assuntos de interesses comuns, mas eles ainda não poderiam votar ou ter parlamento. O primeiro-ministro não aceitou libertar Mandela, que só poderia ser solto se prometesse que não haveria violência. O líder, no entanto, não aceitava condições. O grande nome da luta contra o Apartheid permaneceu quase 3 décadas na prisão. Em 1989, Pieter W. Botha renuncia e Frederick de Klerk assume. Mandela sai da prisão em 1990. Nelson Mandela e Frederick de Klerk são agradecidos como o Nobel de Paz em 93. No ano seguinte, os negros votam pela primeira vez e Mandela é eleito presidente do país. Assim acaba o Apartheid, com Nelson Mandela presidente, abolindo toda a segregação racial. Agora nós vamos dar entrada sobre as nossas opiniões sobre o ocorrido. A minha opinião sobre esse ocorrido é que, além de ter se repetido na Segunda Guerra Mundial, ele é algo muito injusto socialmente. Porque é algo que limitou muito outras raças, que eles chamavam na época, e exaltou outras raças também, que seriam os brancos. Então, eu acho que foi algo completamente sujo e meio que inútil, sem sentido.
porque todos são iguais. A gente sempre reforça essa questão de igualdade, mas antigamente essas palavras simples não eram levadas a sério e aconteceu o que acontecia, como a Segunda Guerra Mundial e o Apartheid. Na minha opinião, eu falo a mesma coisa que o Bruno. É uma coisa muito suja, que não tem sentido isso. Eu acho... então a gente sempre tenta... Quando eu falo a gente, eu falo praticamente todo mundo. Tentar acabar com esse racismo, com o apartheid, que nem Nelson Mandela heroicamente conseguiu acabar. Então, não tem mais nada pra falar. Na minha opinião, a apartheid foi uma burrice, porque bom, isso daí todo mundo sabe, né? Não tem essa de preto e branco, não é como se a cor da pele, qualquer coisa que refira do jeito que você é, vai mudar no seu cotidiano, vai mudar as leis, em qualquer coisa. Porque sempre reforça, que nem o Bruno falou, todo mundo é igual, né? E retomando também, o Bruno falou da Segunda Guerra Mundial, outras coisas também que aconteceram que foram parecidas com o Apartheid, fugiu da cabeça. O Haiti foi uma das principais repúblicas a ter um presidente negro, Toussaint Louverture. Ele foi um escravo e se tornou presidente do Haiti. Entrou para a história essa revolução, chamam de revolução, e é uma revolução, né? Porque mostra que todos são capazes de chegar em um modo, na independência, no alto, sabe? No alto do altar. Então, assim, aconteceu o caso de escravidão muito nos Estados Unidos, no Brasil, nas Américas em geral. Então, o racismo sempre esteve presente. Mas uma hora, todos temos fé que um dia o racismo vai acabar, vai se tranquilizar. Mas a Revolução Haitiana, que chamam, né, foi um marco histórico de Toussaint Louverture, que foi o presidente escravizado, que causou a independência do Haiti. Que ainda foi, inclusive, a primeira independência que foi literalmente conquistada por negros, por escravos. Tem isso também. É isso, pessoal. Muito obrigado por assistir. Espero que tenham gostado. Reunimos aqui conhecimentos, reunimos fatos, reunimos providências de que o racismo acabe um dia. Reunimos coisas que têm que ser levadas para frente, coisas boas como a Revolução Haitiana e coisas ruins como o Apartheid. Sim. Então, muito obrigado por ter assistido e uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Vai, continua. Vai. Pausa. Peraí. Meu pai vai matar, né? Desculpa. Caralho. Não pausa, só pra falar.